Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Leandro Gomes e eu hoje vou falar aqui sobre um tema muito relevante, muito importante, que é, quando você é um profissional, que está buscando, ir para uma área mais estratégica, você que está atuando já, na área de finanças empresariais, mas ainda está numa área operacional, você quer fazer essa migração, você quer mudar, a sua perspectiva de crescimento, de melhores ganhos, evolução. Só que você, às vezes, trava em alguns pontos que são essenciais para um profissional que cresce na carreira, que busca salários mais altos, que atinge níveis, mais estratégicos, seja como um profissional ainda mais técnico ou mesmo como uma liderança, um gestor. Dentro disso, o que, que eu tenho para trazer e dizer e falar, hoje aqui? Nós vamos falar sobre como você faz quando você até conhece alguns termos técnicos, por exemplo, da área de controladoria, FP&A, mas você não sabe executar na prática. Então vamos falar um pouquinho disso, vamos falar como esses termos podem influenciar o seu nível de confiança no dia a dia, na prática, como você tem que, de alguma maneira, estabilizar esses conhecimentos para que você equilibre, entre a relação de, oferecer soluções, gerar, propostas de melhorias dentro da empresa, e entender, toda essa linguagem, essa comunicação, muitas vezes de termos técnicos que vão acelerar o seu processo de aprendizado, o seu processo de construção do seu conhecimento e aplicar isso no dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Bom, primeiro, fazer aqui uma breve apresentação. Se você ainda não me conhece, eu sou Leandro Gomes, criador, do canal Controladoria Prática. Eu tenho vídeos tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Também tem um canal, no Telegram, onde eu faço ali e deixo, materiais disponíveis para download, de aulas que eu faço. Então depois acessa lá, se inscreve no meu canal, para que você possa também entender melhor, todo o meu trabalho e como eu estou construindo isso. Bom, deixar também, a informação de que se você quer atuar, aprender a atuar na área de controladoria FP&A, e se tornar um profissional estratégico, então me acompanha, me segue, tenho certeza que eu vou te ajudar nessa etapa, nessa jornada. Legal? Outro ponto importante é o quê? É a gente falar sobre o que está sendo, vamos dizer, construído num processo de você ir para esse caminho mais estratégico. Então eu quero compartilhar aqui, vou mostrar um pouquinho do que eu fiz e preparei aqui recentemente. Se você não assistiu esse vídeo, assista, onde eu falo sobre esse tema, simplificando a área de controladoria, o método de 3 etapas. Está incrível essa aula, assista lá e espero te ver lá também, assim como no vídeo de hoje, legal? Bom, vamos lá. Então, para a gente iniciar esse processo, eu quero primeiro explicar por que, que é fundamental, por que, que é essencial você entender, os termos técnicos da área de controladoria FP&A. Você tem que entender que isso vai ser uma mudança, no sentido de você elevar o seu nível de conhecimento e o seu nível de confiança. Quando a gente tem confiança, a gente pode, de alguma maneira, atuar de uma maneira mais, não só intensa, mas uma maneira também estratégica com a nossa carreira. Não adianta você ser só um profissional estratégico para as empresas e você não está sendo para você mesmo. Eu falo muito disso, dentro dos meus conteúdos, para que você vire essa chave e isso transborde de resultado, de novas experiências, desenvolvimento e evolução para você, como eu passei na minha vida, na minha profissão, ao longo de 20 anos atuando em diversas empresas. Depois, se quiser, acessa também meu LinkedIn, Leandro Gomes, para você conhecer um pouco mais da minha trajetória. Para iniciar, tudo isso, eu vou apresentar aqui hoje, alguns pontos bem relevantes que você vai entender na prática, que você vai conseguir acompanhar comigo. Mas antes eu quero te falar daquilo que foi um fator preponderante lá quando eu era, bem jovem, ali 19 anos, ali dos 19 para os 20 anos, uma virada de chave. Isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Por quê? Porque foi quando eu conheci esse livro aqui, ó, esse que já está na edição atual, do Robert T. Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Para quem nunca viu, nunca leu, procure saber, procure, entender. Ele fala sobre investimentos, sobre também uma mudança de vida. Então, sobre para quem, de alguma maneira quer empreender, o que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro. Então, celebrando 20 anos esse livro, então, basicamente, foi lá quando saiu que eu descobri e fez toda a diferença na minha vida. E por que que eu estou falando isso? Porque foi na sequência dos livros dele, ó, esse aqui foi um outro livro, inclusive a capa era essa daqui, não era a cara dele, no início. O Guia de Investimentos está bem velhinho, galera, bem amarelado já, Já são 20 anos aí também. Entenda ganhar dinheiro investindo como os ricos.
né? Então é uma bíblia aqui, ele fala muitos termos técnicos, né? E aqui me trouxe também uma bagagem muito boa, né, de abrir a mente, buf, explodiu minha cabeça, e isso fez toda a diferença ao longo da minha trajetória. E depois ainda teve um último livro que eu li dele, que é esse aqui, ó, também a capa antiga, Aposentado Jovem Rico, como ficar rico rápido e permanecer rico para sempre. Claro, tem toda a dinâmica, né, que é como se fosse ali a chamada, né, que, né, atrai, mas claro, né, conhecimento, é prática, execução para você construir, né, o seu patrimônio, enfim. Mas eu falo e trago sobre os livros, principalmente se você é jovem. Cara, se tiver uma dica de ouro, leia O Pai Rico, o Pai Pobre. Comece por ele. Isso pode transformar os seus resultados. E depois eu quero que você volte aqui daqui 10 anos, 15 anos e me marque e fale, Leandro, obrigado pela sua dica, porque você pôde transformar a minha vida de alguma maneira. Bom, então vamos lá, vamos para o que interessa. Diante dessa minha rápida história, eu fui ao longo desses anos buscando aprendizado, me desafiar, né, executar no dia a dia, aplicar o que eu estava aprendendo. Fiz cursos, li livros, aprendi com as pessoas que eu tinha, né, dentro da minha rede ali no momento. E isso tudo foi resultando no quê? Em camadas de mudança de aprendizado. Isso vai destravando a gente, vai gerando confiança, você melhora a sua comunicação, você melhora todos os aspectos da tua vida, portanto, no quê? No sentido de você aplicar o que você aprende. E isso transforma, porque você chama a atenção de pessoas de um alto nível dentro da empresa, você começa a conversar de igual para igual, você ganha e toma posse desse processo, né, desse momento de vida, e isso te leva a lugares ainda melhores e maiores, desafios maiores, que vão te remunerar mais, que vai te tornar um profissional muito mais relevante no cenário da sua atuação, frente às pessoas com que você convive, frente aos resultados que você atinge. Então é para isso que a gente está falando aqui hoje, né? Então vamos lá, vou começar a apresentar sem mais delongas. E aí eu espero que vocês aproveitem ao máximo, né, aqui todos os insights que eu vou trazer. Então vamos lá, vamos começar. Então, como eu disse, o tema, né, o que fazer quando você conhece os termos técnicos da área de controladoria FP&A, mas não sabe executar. É bem comum isso, né? Você às vezes está lá, vou até colocar aqui, ó, FP&A, você está lá no dia a dia, né, você está aprendendo, mas você não sabe executar na prática, não sabe às vezes nem falar sobre, se sente inseguro, aí você prefere não dar uma opinião, fica ali travado de alguma maneira, isso é ruim, né? Então a gente vai quebrar isso hoje, eu quero trazer exemplos aqui para que isso seja, né, de fato uma conexão mais forte para você e que você avance nos demais conteúdos que eu trago, né, assim como a minha audiência que me segue e me acompanha, legal? Vamos embora. Bom, então vamos pensar, as três principais entregas de toda empresa são, né, essas três aqui: a DRE, a DFC e o BP. O que isso significa? Bom, significa que você, dentro de um processo de qualquer tipo de negócio, você precisa olhar a demonstração de resultado do exercício, você precisa olhar a demonstração de fluxo de caixa e o balanço patrimonial. Vou mostrar isso aqui na prática. Vamos olhar comigo, ó. Você tem, muitas vezes, esse ciclo, né? Você começa aqui, né? Deixa eu só mudar aqui a caneta para não ficar meio estranho, né? Vamos lá. Você começa aqui, você depois que tem a informação no regime de competência da empresa, né? Todos os dados da empresa, você vai para uma visão que converge no fluxo de caixa e depois também você integra isso com o balanço patrimonial, que é a foto da empresa, certo? Tudo isso tem uma estrutura, tem um formato, tem boas práticas, né, dentro da linguagem de finanças corporativas mundial, e você tem que seguir isso dentro das empresas, né? Tem que tomar cuidado, às vezes não misturar conceitos, né? Tem empresas que querem fazer às vezes algo errado, que é misturar a visão econômica, né, a visão de DRE com caixa, né? Isso está errado. Você não pode ter dentro da visão da empresa a visão econômica, a visão de caixa. Você tem que ter um ou outro, né? O caixa é no fluxo de caixa, competência na DRE, enfim. Então, tudo isso vai trazer o primeiro grande entendimento desse profissional. Ele vai olhar a visão gerencial da empresa, ele vai olhar para aquilo que seja mais relevante. Se a empresa está dando resultado, se a performance gerencial está sendo executada bem feita, se a empresa gera eficácia nos seus processos, isso, né, gera lucro ao final do exercício, ao final do período. Legal? Bom, e aí um exemplo para ilustrar, vamos brincar com isso agora? Vamos falar o seguinte, tá? Tudo que eu falar aqui, a gente vai imaginar esse case aqui, né? Uma empresa que fabrica drones, tá? Vamos pensar? Pô, legal, uma empresa está trazendo a tecnologia, vai fabricar drones para o uso pessoal, vai vender isso. Então vamos imaginar cada situação dessa no dia a dia aqui. E aí você é contratado como um analista sênior de FP&A, certo? A gente sabe, falei no vídeo anterior ali que eu mostrei sobre a diferença controladoria e FP&A. FP&A já é um profissional mais robuscado, de análises, projeções.
Então, a gente vai para esse nível de entendimento. Quando a gente vai, né, no nível aqui de entregas mensais, é o que eu chamo de pacote de informações financeiras. Nós vamos ter, né, a DRE, DFC, balanço patrimonial, os KPIs. Então, isso é o básico, né, de todo profissional da área de planejamento financeiro. Depois, nós vamos para o quê? Para uma visão de planejamento orçamentário. O que é o planejamento orçamentário? Então, é a famosa palavrinha, né, termo técnico, que às vezes você vai ouvir ou ver em vagas de emprego. É o que a gente chama do budget, certo? Então, o budget, que é o orçamento, ele é aquilo que se espera do profissional, seja um orçamento base zero, né, o OBZ, onde você vai criar as premissas do zero, ou um orçamento base histórico, OBH, que você vai levantar os dados históricos da companhia, né, ou um mix, né, um modelo híbrido, que você pode ter também, entende? Então, enfim, ou um orçamento matricial, né, orçamento matricial de despesas, OMD. Então, é muito comum você ter essas nomenclaturas, nomes que você vai entender no dia a dia. Você vai aprofundar para você aplicar isso na prática. E aí você vai ter um acompanhamento mensal. Essa empresa de drone está ali aumentando suas vendas, fez seu orçamento, olhou, né? E ela quer acompanhar mensalmente. Além do fechamento, né? Você precisa ter o quê como controle ou nas mãos? Você precisa ter o que a gente chama de forecast, certo? Ou, né? Vamos lá, forecast, que são previsões, né? Ou ainda, né, uma nomenclatura talvez até mais correta de ser usado, mas que no Brasil não se usa tanto, é o forecasting, né? Porque às vezes só o forecast dá aquela tradução livre de previsões meteorológicas, né? Então, forecasting é o processo de acompanhamento, de previsibilidade, né, dentro do negócio. Legal? Então, esse processo de forecast, ele faz o quê? Ele vai unir, né, a visão de real, né, o realizado da empresa, por exemplo, de 3 meses, mais a visão do orçamento, daquilo que tem para os demais meses do ano. Isso aqui pode ser uma visão simples, né, básica do forecast, como que a empresa vai fechar o ano lá em dezembro. Então a gente vai explorar um pouco isso, eu vou mostrar para vocês também. Legal? Deixa eu só conferir aqui e arrumar minha projeção para ela não perder, né, a questão da qualidade. Espera aí, só um segundo. Já arruma isso aqui. Então comenta aí se você, né, quais palavrinhas você não conhece. É interessante para a gente poder depois, né, aqui nos comentários, falar um pouquinho. Então vamos lá. Então, realizado mais o budget vai ser depois no final uma visão básica do forecast. Tem também a visão do rolling forecast, que é basicamente você olhar 12 meses para frente, independente do mês que você esteja. Ah, você está no mês de março, eu olho 12 meses para frente, independente do ano fiscal ou do exercício, né, do ano atual. Então você olha sempre 12 meses à frente, ele vai se remontando automaticamente com as premissas, com os dados que você tem na mão. E aí nós vamos para os indicadores. Quais são, né, dentro da nomenclatura, aquilo que se fala de indicadores da empresa? Então é muito, muito, né, já conhecido os famosos KPIs, indicadores chaves de performance, certo? E para visão pessoal do profissional dentro da empresa? A visão também já, né, que está sendo bem disseminado, os OKRs. Então quando você vê o Szinho assim, ó, é de plural, né? Os indicadores, KPIs e os OKRs. E o que é o OKR? Né? O OKR é aquilo que a gente olha para uma visão de meta pessoal dentro do departamento. Pode ser usado para a empresa também, mas é uma visão, né, de objetivos, de resultado, né, dentro do negócio. E você olha, né, na visão ali de objetivos e resultados-chave. Pode ter o seu objetivo pessoal de fazer com que o orçamento seja entregue até determinado mês do ano. Você cumpriu aquilo, você bateu a sua meta. Então, isso é uma meta até meio que pessoal ou departamental, enfim, para que isso seja medido em conjunto com o resultado da empresa e isso gere lá na frente um programa de dividendos, de PPR, né, PLR, na verdade, principalmente para os colaboradores. Certo? Legal? Então, isso é muito comum. Aí nós vamos olhando dentro dessa empresa, né, que a gente comentou do case, você passou por esse processo inicial, fez o orçamento, fez o forecast mensal, começa a olhar os indicadores da empresa, certo? E aí você vai ter o quê? Você vai ter também uma visão para os novos projetos. Chega um momento que o dono fala: vamos fazer investimentos, vamos fazer o quê? Vamos criar novos projetos. E aí a gente chama dois termos muito comuns também, né, do mercado, que é as famosas letrinhas CAPEX, certo? E OPEX.
O que significa? Pô, Leandro, já vi isso vaga de emprego, não sei o que significa. Então vamos lá, né? O CAPEX, ele significa, ó, vou até escrever aqui da maneira que se usa, às vezes, na tradução. Né? Sempre, muitas vezes, em palavras em inglês, né? Capital, ok? De capital. E aí, o E o X, expenditure. Vou explicar, tá? O que significa? Então, é despesas de capital, certo? Ou investimento em bens de capital. A empresa faz esses investimentos para ela poder gerar mais receita. E o que é o OPEX? Muito parecido, né? É o Operational Expenditure. Então, aqui a gente se repete. E aqui o Operational Expenditure. Basicamente, isso aí vai ser o que é chamado da manutenção dos bens acima. Você faz um investimento, por exemplo, numa máquina, e os OPEX, né, dessa máquina terão as despesas de manutenção ao longo do ciclo de vida dela, né? Ciclo de vida útil, ela vai ser depreciada e tudo mais. Então, esses são termos que você depois tem como calcular a viabilidade desses projetos, entendendo no detalhe se o projeto dá lucro, prejuízo, quanto tempo ele se paga. Né? Então, tudo isso você vai aplicar na prática. Mas antes você precisa conhecer esses termos técnicos para depois você avançar. Porque você escuta a palavrinha e você fala, já entendi, já sei o que é. O duro é a gente estar numa reunião, estar numa empresa nova, que tem, às vezes, uma multinacional, você escuta algumas palavras e você fica viajando, né? Então é muito comum isso, às vezes. Eu passei por um pouco por isso lá no começo. Você tem que estar atento, né? Aprender isso te leva para esse próximo nível. Legal? Aí nós vamos para o fechamento mensal, né? Nessa empresa. E aí, chega lá o diretor, né? O diretor financeiro, e fala assim: Ah, Leandro, me apresenta o resumo executivo. Eu quero, né, receber nas minhas mãos, ou, né, o resumo executivo, ou me apresenta o book de resultados do mês. E você fala: caramba, nunca ouvi isso, o que é isso, né? Então a gente não pode marcar a bobeira. Se você estiver buscando uma empresa, uma vaga, você tem que entender essa nomenclatura, porque às vezes até a forma que você fala na entrevista muda o jogo. A pessoa vê que você, né, tem domínio sobre isso, tem vivência ou experiência. Então começa por aí, falando e tendo a postura adequada para aquilo que você quer, né, com um cargo de 5, 10, 15, 20 mil reais mensais. Isso faz a mudança, né, na vida do profissional. Legal? Dentro da carreira. E aí você, depois de um tempo, dentro do book de resultado, das informações, alguém te fala numa reunião: Ah, por favor, eu quero que você faça o cross-check das informações. Você fala: Que lasqueira, o que é isso? Que diabos é o cross-check? É você cruzar, né? Você checar as informações de uma maneira cruzada. Eu vou cruzar a visão vertical, horizontal, vou validar se o resultado, os números estão certos que eu recebi da base de dados versus o que tem do mês anterior, né? Vou fazer um comparativo. Então isso é muito relevante. E aí, para dar mais tempero a tudo isso, eu chego, né? O gestor chega e fala assim, né? O diretor ou o controller fala para você: Então agora eu quero que você faça uma análise detalhada e comparativa das informações, né? Das visões por períodos. Ele não vai te dizer que é relevante, que é visões por períodos, claro que não. Mas ele vai falar assim: isso aqui é o jogo, né? Da diferenciação dos profissionais de alto nível. Fazer uma análise detalhada e comparativa, quando você domina isso, cara, você se torna um profissional extremamente relevante, extremamente estratégico. Entende? Então é isso que você tem que buscar, né? Se fosse uma única dica em todo esse vídeo hoje, é isso aqui. Entenda e domine isso. Eu ensino tudo isso dentro do meu curso, mas você agora precisa entender essa dinâmica. É esse ponto de relevância aqui. Legal? E aí eu vou trazer agora, né, um bônus aqui para vocês. Já tô bonzinho hoje, já logo agora, né, para quem é meu aluno tem acesso a isso. Você vai ver essa visão que você vai poder dar um print, depois estudar, aprender, que muitas vezes dentro das empresas são pedido essa sopa de letrinhas, com siglas muito comuns, né, que eu não vou explicar no detalhe agora, né, eu explico dentro do meu curso, mas enfim, né, e trago exemplos práticos para isso. Mas são algumas siglas como LY, que é o last year, né, o último ano realizado, o LM, o last month, último mês. Year to date é muito comum, né, um período que começa no início do ano, por exemplo, janeiro, e termina na data atual que você estiver. Então, por exemplo, você está no mês de março. Então, a data atual é até o consolidado, o fechamento de março. Então, o year to date é de janeiro a março. Year or year, over year, né? Mon, que é o month over month. MTD, que é o month to date. QTD, quarter to date, né? O quarter é o trimestre, para quem não sabe, dentro, né, do inglês. Enfim, e o MAT, né? O MAT, que é o moving annual total, que é usado para a visão de rolling forecast.
Certo, pessoal? Então dá um print aí, depois me marca também qualquer coisa lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz de ver vocês. Aproveita para você entender que isso pode ser colunas dentro da sua DRE para você avaliar as informações, comparando orçamento, comparando o forecasting, comparando o realizado do ano anterior, né, comparando o próprio ano. Então isso são a sopa de letrinhas para melhorar suas análises. Legal? Bora lá. E aí aproveito para você, deixa seu like neste vídeo, já se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. E ao final do vídeo, deixe seu comentário, né, para eu saber se você gostou, se fez sentido. Isso ajuda aqui a gente crescer e eu fico muito feliz de ver também a interação de vocês, tá certo? Então a ideia é que isso traga muita relevância no seu processo de aprendizado e evolução. Vamos embora. E aí a gente avança nisso. Nós temos lá uma auditoria, né, externa, legal? Você está atuando, já está fazendo os fechamentos, está acompanhando, está entregando, está monitorando o negócio. Aí chega lá o dono e fala, Leandro, vamos passar por uma due diligence. E a due diligence, né, pessoal? Esse termo também em inglês, é um processo de investigação e análise das informações da empresa. É um processo onde a empresa está avaliando para trazer algum investidor de fora, para receber um capital, né, de terceiros ali. É um investidor mesmo, não necessariamente de terceiro, mas alguém, né, como um capital, né, de investimento dentro do processo. E aí você precisa tratar e trazer todas as informações necessárias, né? Para quem não assistiu, né, a série WeWork, que fala um pouco da história, né, dos escritórios corporativos, mostra no final, né, muito isso. E foi feita ali uma due diligence e queria entender os números, e o sócio lá, ele não entendia nada de finanças e ele queria só falar de, né, potenciais novos, vamos dizer assim, novas formas de capitalizar, de rentabilizar, de vender, né, aquilo que ele oferecia como ideia do negócio. Ele é apaixonado pelo que ele criou, mas ele tinha também que olhar as visões de finanças, e ele não sabia e não queria, ele queria correr, né, fugir disso como, né, correm da cruz. Então, enfim, dentro desse aspecto que é importante você entender. E muitas vezes, dentro dessa dinâmica, as empresas passam por um processo de valuation. É o quê? É a avaliação de empresas. É um processo onde a empresa está sendo avaliada para ser ou comprada, ou vendida, né, ou mesmo investida. E também um outro termo muito comum nessa dinâmica é o M&A. O M&A, que é a sigla M&A, é o que significa Mergers and Acquisitions, ou seja, fusões e aquisições. Também é um processo de aprofundamento do negócio, análise das premissas, para a empresa ser vendida ou feita uma aquisição, uma compra, uma fusão. Legal? Aí nós vamos para uma dinâmica do dia a dia. Chega o CFO e fala assim, ele pede para você ajudar a área comercial. O que isso significa? O CFO pedir para você, né, ajudar a área comercial, significa que você se torna, naquele momento, quem é o CFO para a gente começar? O CFO é o diretor financeiro, né, a sigla em inglês, Chief Financial Officer, ou seja, é o mais alto cargo de finanças. E aí, dentro dessa dinâmica, desses Cs da vida, existe, né, essa nomenclatura C-Levels. C-Levels são todos os profissionais diretores, né, da empresa. Então aqui eu vou trazer alguns exemplos, né, C-Levels, você tem o CEO, que é quem manda a chuva, né, o dono da empresa muitas vezes, né, ou mesmo ele é o presidente, né, e aí para brincar aqui, ó, eu trouxe aqui, ó, o presida, né, da empresa. O CFO é o diretor de finanças, COO é o diretor de operações, o CMO é o de marketing e o CTO é o de TI. Então, cada sigla, né, no meio ali, o F de finanças, financial, O de operation, M de marketing e o T, né, de TI ali, de technology, e o E de executive do presidente. Certo, pessoal? É importante você entender essa nomenclatura quando você estiver vendo alguma vaga, entendendo as relações, o organograma da empresa. Bom, aí como eu falei, você foi designado a ajudar o comercial. Você vai virar um BP. O que é o BP? Você se torna o business partner, né? O parceiro de negócios da empresa dentro de outras áreas da atuação da companhia. E com isso, vai fazer o quê? Vai fazer toda a diferença você entender essa interação com as outras áreas. Quando você estiver nessa atuação na área comercial, é muito comum que podem te pedir para você reavaliar o pricing da empresa. O que é o pricing? É a precificação, né? Você vai olhar o preço unitário do produto ou do serviço, vai calcular junto com a área comercial, vai entender margem, vai entender, né, se tem relevância a nova visão, fazendo um benchmarking, né, que é fazendo basicamente uma pesquisa de mercado, né, comparando, né, olhando para isso se faz sentido ou não. Depois você pode fazer um estudo de market share. O que é o market share? É o pedaço de mercado, né, que a empresa tem de vendas, né, participação.
O market share é o grau de participação de uma empresa no mercado em termos de vendas. Então é muito importante isso. Ou ainda uma análise, né, sobre a receita do CAGR. CAGR, que é a sigla CAGR, Compound Annual Growth Rate, ou seja, é a taxa de crescimento anual, né, ou uma taxa de retorno atual para os períodos anuais. É o quê? É um cálculo, né, simplificado até, mas que a área de vendas às vezes olha muito sobre o impacto de crescimento das vendas ao longo dos anos, certo? Então essas siglas, né, essa sopinha de letras aí, você vai ser de alguma maneira impactado em algum momento. E aí chega, né, o profissional ali que está, né, sendo o seu gestor e fala assim: vamos levar essas informações, por exemplo, até a área comercial, né, vamos levar as informações para o board, para os C-levels, né, uma proposta de venture capital, ou seja, capital de risco. Então, esse processo é muito comum às vezes. O board, né, ou C-levels, é a diretoria, os líderes, né, a alta liderança que toma a decisão. E venture capital vai ser esse capital de risco para analisar uma aquisição, uma fusão, né, um valuation, né, um mercado que tem, né, muitas vezes apetite por capital de risco, quer investir numa empresa que tem, né, ideias boas, produtos relevantes, né, que tem muita demanda, que tem escalabilidade, enfim. Muitas vezes isso é muito comum na visão de startups, tá bom? Aí nós vamos voltar para o fechamento. Vamos fazer esse exercício aqui. Estamos lá vendendo para caramba drone, estamos executando, fazendo acontecer, e aí você chega lá e mensalmente os sócios querem validar as duas linhas principais. E eles falam assim, ó: eu quero saber como é que estão o top line e como é que estão a linha de bottom line, né? Pode ser muito comum você ouvir isso, mesmo em empresas nacionais. Então, o que é o top line? É a linha do topo, né? Vendas, receitas, é a linha de faturamento. E o que é o bottom line? Acaba sendo o conceito de última linha, né? Muitas vezes é o resultado líquido, às vezes alguns usam o EBITDA, né, como resultado operacional, mas é a última linha de resultado. Então, né, o top line versus o bottom line. Então, isso é muito importante você entender essa nomenclatura, porque quando está falando top line, vamos olhar as vendas. Quando está falando bottom line, vamos olhar resultado, como é que a empresa está performando, tá bom? Então, isso você vai aplicando no dia a dia, esses conceitos, mediante o que a gente falou lá no início das 3 demonstrações. E aí, para avaliarem esses sócios, eles querem ver o quê? Eles querem ouvir falar sobre como que está, né, o resultado, para eles avaliarem, por exemplo, dividendos, né? Distribuição de dividendos, que é o que eles ganham adicional por serem o acionista, o dono, ou a JCP, significa juros sobre capital próprio, é uma espécie de dividendos, tem umas regrinhas diferentes, tem, né, a apuração de imposto de renda de 20% sobre essas retiradas, diferente de dividendos, enfim, e esses são mecanismos, né, que são utilizados para remunerar o acionista, o dono da empresa. Legal? Bom, e aí, quando você está ali tranquilo, aí chega alguém e fala assim: mas vamos analisar agora, a nossa empresa ela é uma empresa sustentável, uma empresa que está crescendo, eu quero agora construir o nosso triple bottom line. Você fala: que diabos é isso? Né? Onde que eu caí? Então, o triple bottom line, ele vai ter uma dinâmica de uma visão de 3 aspectos, 3 pilares: o planeta, pessoas e lucro. O que significa isso? A ideia é que a gente construa uma empresa sustentável a partir do momento que você tem iniciativas de meio ambiente, né, de sustentabilidade, você tem iniciativas perante a sociedade, de diversidade, enfim, ajudando as pessoas, e o lucro, que é a economia de fato da empresa, é o resultado da empresa, fazer a empresa dar lucro mediante os 2 anteriores, né, como se fosse um grande triângulo, né, tripé ali, que eles se conectam, né, triple bottom line. Esse é o futuro, é o que as, né, grandes empresas vão buscar para até ter mais valorização no mercado, na bolsa de valores, né, na hora de vender suas ações. Então são dinâmicas de negócio que vem apresentando aí com o tempo, inclusive para melhores práticas. Legal? Bom, e aí agora, o melhor eu deixei para o final. Esse final eu quero falar sobre o quê? De tudo isso que eu estou trazendo aqui, mostrando, basicamente, né, a gente vai ter uma visão de do quê? Uma visão que tudo isso que você está vendo aqui, é como se fosse já um mini curso, né, gratuito sobre a visão macro de finanças, não é mesmo? Muitas vezes você vê um monte de lugar aí, um monte de coisa e não te ensinam isso. Eu quero que você aprenda com isso, depois você vai aprofundar, né, diante de tudo que eu estou trazendo. E aí nós vamos para uma análise do negócio. Vamos pensar assim? O que é a análise do negócio? Imagina que você começa a olhar a DRE, e aí você vai entender a dinâmica das receitas. O que é a receita em inglês? Revenues. É muito comum esse termo em P&L. O que é o P&L? Profit Loss. O P&L nada mais é do que o P&L, ele é a DRE em português. Então, é o termo usado nas empresas multinacionais,
ou às vezes você vai até ver em vagas de emprego isso, não se assuste. Então, é o quê? Profit and loss, lucros e perdas. O resultado econômico, né? A visão de competência da empresa. É que bagunçou aqui de novo, pessoal. Vou alterar minha câmera e aí eu já volto projetando. Então, dentro, né, desse aspecto, a gente vai conseguindo olhar, certo? Uma visão de negócio, uma análise do negócio. E aí a gente vai olhar o que também? Vamos olhar a visão do COGS, né? O que é o COGS? O COGS, que é a sigla, né, de Cost of Goods Sold, né? O custo, né, de produto ou serviço vendido, certo? E ele pode ser traduzido da seguinte maneira, né? O CPV, custo, né, do produto vendido, o CMV, o custo da mercadoria vendida, ou o CSP para empresas de serviço, custo de serviços prestados. Legal? Então, essa nomenclatura é muito comum, você vai enxergar nas DREs também. E aí, nós vamos para uma visão, depois do custo, do SG&A. O que é o SG&A? É o overhead, né? E a tradução das siglas SG e A é o quê? Sales, né, in General and Administrative Expense. Ou seja, despesas gerais administrativas de vendas, né, da área comercial. E o overhead, também é uma palavra muito comum, são as despesas gerais que a empresa tem para rodar, para operar. E às vezes esse overhead, se ele for muito inchado, a empresa precisa reduzir a todo custo para ela ter maior lucratividade e performance. E o EBITDA? Uma vez que você tira receita, menos custo, menos despesas, você chega no resultado operacional, que é isso que ele significa. Ou se a gente fosse traduzir do inglês para o português, a sigla seria o EBITDA para o Lagida, né, que é o quê? Lucro antes, então vamos lá, L, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Basicamente está aqui embaixo em inglês. Lucro, né? Earnings before, antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Tá certo? Então, esse é o processo para você entender essa nomenclatura. E o EBIT, que é basicamente, né, tirando a depreciação e a amortização, é o lucro antes de juros e imposto de renda, certo? Então, essa é a ideia, né? Porque às vezes você tem cálculos dentro de KPIs financeiros que vão precisar olhar para isso de uma maneira separada, depreciação e amortização, dentro da visão financeira. E aí você tem outras nomenclaturas, como net income, que é o resultado líquido da empresa, né? Pode ser lá a última linha do negócio, né? Ou lucro líquido, ou prejuízo líquido, né? Pode ser o resultado líquido, ele não pode ser necessariamente lucro, ele pode dar prejuízo. Então, né, é o net income. Você pode ter também a visão de net sales, que é nada mais é do que a receita líquida. Você pode ter o gross profit, que é o lucro bruto, certo? E a margem de contribuição, que é quando você observa o quê? Receita líquida menos despesas variáveis e custos variáveis. Você tem esse entendimento, né, da margem de contribuição para que você olhe se o que sobra depois dessa conta dá para pagar o custo fixo da empresa e ainda o lucro desejado que se espera, né, daquilo que está se vendendo por nível de produto. Então é muito importante olhar ou na visão cálculo unitário por produto ou serviço, né, porque aí você tem uma visão exata se o produto ou serviço está operando com margens positivas, né, se está sendo bem importante isso, essa construção. Legal? Outro termo muito comum que você pode ouvir é como que está o nosso break-even point? Ou seja, nosso ponto de equilíbrio. Então é bem também natural você ter essa visão. E o que isso significa? Né? Esse break-even, ele vai trazer, deixa eu só arrumar aqui a posição, ele vai trazer a visão onde você vai comparar, né, o ponto de equilíbrio na visão do quê? Vai pegar o volume de vendas e vai ver se é exatamente, né, se chega naquele ponto de equilíbrio quando a soma de custo fixo e custo variável se equilibram. Quando isso é 0 a 0, você chegou no ponto de equilíbrio. É um conceito, né, que é para ser utilizado quando a empresa quer enxergar qual é o mínimo necessário para ela empatar a sua operação. Como se fosse uma balança, tá, pessoal? Então isso vai funcionar muito bem para você entender essa dinâmica. E aí nós vamos para a necessidade de capital de giro. O que a empresa faz? Uma vez que ela está gerando resultado operacional, ela tem que ver, olhando a visão de caixa dela, se ela tem o capital de giro próprio, né? E isso faz com que ele seja, né, sustentável para a empresa não necessitar tomar dinheiro, rodar suas atividades operacionais, né, com a necessidade de buscar capital, né, fora de terceiros. Então, primeiro, o que é o conceito de capital de giro? O capital de giro vai ser o ativo circulante da empresa. Olhando no balanço patrimonial, você tem ativo circulante,
ativo não circulante, a soma dos dois é os ativos totais da companhia. E você, quando olha para o capital de giro, você tem que entender esse conceito de a empresa tem condições de rodar as atividades operacionais com capital próprio, sem depender de capital de terceiros? Se sim, perfeito, a empresa está saudável, está conseguindo girar bem, né, não precisa tomar dinheiro emprestado. Então, isso pode ser fundamental na saúde financeira. E aplicando isso, o impacto vai ser no resultado financeiro na DRE, onde você tem lá tanto receitas financeiras quanto despesas financeiras. E esse capital de terceiro pode vir de empréstimos, tanto de sócio, de outros de capital próprio, né, interno, quanto também, né, de bancos, né? Você vai tomar dinheiro no mercado. Legal? E aí nós vamos para o KPIs. Os KPIs financeiros, eles trazem uma visão, né, muito importante para depois que você construiu tudo isso. Tá lá olhando a empresa está rentável, está gerando capital de giro, está gerando fluxo de caixa. Vamos começar a olhar para indicadores mais avançados, de uma maneira que a gente possa observar aonde a gente pode melhorar. Então a gente começa a analisar algumas siglas, né, também das finanças corporativas. Por isso que a maioria vem, né, em inglês, é usada, né, no mundo inteiro, que é o quê? As Rzinhas, né, os três Rs aqui, o ROI, o ROA e o ROE. Ou seja, o ROI é o Return on Investment, é o retorno sobre investimentos. O ROA, Return on Assets, retorno sobre os ativos da empresa. E o ROE é o Return on Equity, que é o PL. O que é o PL? PL nada mais é do que a sigla de patrimônio líquido. Né? Então, a empresa está investindo. E qual é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa? Aquilo que se gera, né, de resultado, lucro líquido, e mais a operação vai, né, construindo ao longo do ano, ao longo dos anos que a empresa tem. Legal? E aí, eu quero agora dizer o seguinte para você, para a gente ir para essa parte final. Se você não sabe aplicar na prática, né, o que você tem que fazer? Qual é o caminho? Então, eu vou trazer algumas opções para você. Primeiro, você vai ter que buscar sempre o quê? Um aprofundamento teórico. Por exemplo, você vai ler livros, artigos, vai pesquisar estudos de caso, vai fazer todo esse processo de aprendizado, né, para que você tenha isso, né, dominando essas siglas, esses termos, como aplicar na prática, como fazer. Então, esse é um processo de construção do conhecimento. Você pode ter também uma visão de uma prática simulada. O que isso significa? Prática simulada é você fazer um curso online, né, você se dedicar a isso. Por exemplo, o meu método EF, né, o método especialista financeiro. Então, isso vai trazer para você essa prática, né, simulada, diferente de só ler um livro, só ler um artigo, enfim, e você não ter isso nas mãos. Como executar? Depois, você pode buscar, por exemplo, mentorias, networking, né, como comunidades, que hoje também eu tenho dentro do meu ecossistema, né, conexões com pessoas como você, passam por situações comuns, estão atuando no mesmo segmento ou segmentos parecidos, e aí você consegue essa proximidade para você evoluir como profissional. E ainda, educação continuada, como, por exemplo, você tirar certificações internacionais, não são obrigatórias hoje no Brasil, mas principalmente se você for atuar fora do Brasil, é necessário, né? Empresas que vão te exigir isso, ainda mais nós sendo brasileiros, né? MBAs, né? Que você pode buscar se especializar, vivência internacional, né? Porque isso vai te trazer também uma experiência. Agora, se você não quer, né? Você não quer nada disso, então o que eu vou, né, trazer para você? Eu quero que você entenda que todo o processo de aprendizado, de conhecimento, ele requer um preço. O preço de você se dedicar, fazer acontecer, né, investir tempo, gastar uma energia naquilo, focar naquilo. Só que nem sempre, né, é muito fácil ou rápido pela questão mesmo do nosso dia a dia, né? Então, às vezes, a gente tem que buscar outras formas. E eu quero trazer uma outra forma aqui para você hoje. Né? Eu quero dizer o seguinte: que você pode e deve aprender de uma maneira que talvez seja uma mudança, né, de situação para você, uma mudança de como você aprende de uma maneira nova, como que o aprendizado se constrói, né, de forma que você tenha mais dinamismo, né, na sua dinâmica, no seu estudo, no seu aprendizado, entende? Então, esse é um ponto que às vezes vai ser diferencial no sentido amplo, né, do aprendizado. Legal? Deixa eu só compartilhar aqui e aí eu mostro para vocês. Esse é o fator, né? O fator principal da gente se desenvolver é a gente ter o aprendizado e a partir do aprendizado aplicar. Não tem muito jeito, se a gente não faz isso, a gente acaba, né, levando mais tempo do que deveria, certo? Então, ó, se você não quer nada disso, eu vou te oferecer algo, né, que seja direcionado para você e que, através do meu evento online gratuito,
você tenha essa visão, essa dinâmica que eu vou agora trazer aqui, ó. Você entenda melhor do que eu estou dizendo, e isso seja, né, uma mudança, né, no sentido amplo aí de você não só se desafiar, mas você se sentir, né, muito mais, de alguma maneira, né, abraçado até por mim para te ajudar nesse processo. Então, ou seja, nós vamos iniciar, né, do dia 8 do 4 ao dia 11 do 4 de abril, né, a jornada do analista ao controle. É um evento 100% online, gratuito, para você descobrir como sair do operacional, se tornar um profissional estratégico bem remunerado em finanças corporativas. Eu vou trazer um caminho, né, prático para você ter a mentalidade de atuar como um controller, né, nesse evento aí 100% online gratuito. E aí, para quem, né, quer se inscrever, o link está na descrição desse vídeo, né, vai lá, entende, né, clica ali, eu quero participar, preenche, né, com o seu melhor e-mail, né, entra nos grupos do WhatsApp, responde a nossa pesquisa para você estar literalmente dentro de né, do melhor evento online para você que quer se desafiar. Eu vou trazer a minha prática, a minha experiência, né, e muito mais, né, modelos para você entender que isso pode ser uma mudança na sua vida, para você entender que isso vai transformar seus resultados, assim como passou, né, e já tem centenas de alunos que têm passado por essa experiência, né, têm aplicado na prática, e isso realmente é uma mudança. Mudança para que você cresça, para que você se sinta mais preparado, para que você traga na sua vida profissional um âmbito muito mais forte, né, de aplicação prática. E aí, né, para ainda fechar isso, né, eu quero dizer que você possa aprender junto comigo, mesmo agora, né, e depois entendendo mais a fundo o processo do meu trabalho. Tem o meu canal, ó, no Instagram, né, Controladoria Prática. Vai lá, se inscreve, tem muito conteúdo, né? Tem os destaques aqui para você conhecer mais sobre o meu trabalho, né? Tem muitos vídeos aqui, cortes, né, que vão trazer um dinamismo melhor para você entender a dinâmica na sua carreira. E eu tenho certeza que vai te ajudar nesse processo, assim como está ajudando já, né, centenas de pessoas, milhares, né, pessoas que me acompanham aqui. Legal? Bom, então é isso. Né, espero que você tenha gostado, que faça, né, e traga muito resultado no seu dia a dia. Conheça esses termos, aprofunde nos termos. Se você quer mais resultado com isso, participa do meu evento que eu vou te ensinar algumas coisas mais no detalhe, para você entender a fundo como você aplica isso no dia a dia, ganha relevância, se posiciona, entende o embasamento técnico e aí você começa a tomar posse da sua carreira num nível mais estratégico, num nível mais alto do jogo, para você se valorizar, ser reconhecido e se desenvolver. Isso é o mais importante. O profissional que se desenvolve, ele chega mais longe, ele atinge mais resultados, ele constrói uma carreira sólida e isso leva ele para níveis muito melhores de renda, né, não só de retorno, né, salarial, mas também de perspectivas. E é isso que eu espero que você tenha junto comigo. Legal? Tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou, deixe um comentário, compartilhe com alguém. E eu espero você no próximo vídeo. Quero muito saber a sua opinião, se fez sentido para você esse ou o vídeo anterior, para que você, junto comigo, decole na sua carreira. Aprenda rápido, decole na sua carreira. Controladoria prática. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.